vocês, eu sou Érica Lima e hoje no Convergente a gente tem um momento muito especial. Momento onde eu tenho a esta mesa, esse bate-papo que a gente vai ter, a presença dos nossos colunistas, parceiros aqui no Convergente, onde a gente vai estar conversando sobre política, levando educação política para a população. E vocês vão hoje conhecer cada um de nós que estamos aqui. Você já conhece, né, que é a apresentadora do programa, do Convergente. Mas apresento para vocês Amanda Praia, o professor Elcio, que é conhecidíssimo também, né? E Michele Vale. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E eu também digo para vocês, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E a gente pode começar falando, né, um pouco, a gente já colocou as apresentações, a gente já vem fazendo um trabalho já divulgando que ia fazer essa matéria, que quem quiser conhecer cada um de vocês tem as credenciais, né? Mas eu acho que é bom a gente falar com quem está assistindo, né? Dizer assim um pouco do que você faz e do que a gente vai discutir um pouco aqui no nosso espaço. Então a gente pode começar com você mesmo, Amanda. Tudo bem. Boa tarde aí a todos. Agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz de poder ter um espaço onde a gente pode debater e, enfim, botar em questionamento várias pautas relevantes para a comunidade feminina e para aqueles que são interessados em política. E um detalhe, para quem não é interessado em política, quem sabe não se tornar, né? A que possa contribuir aí de forma relevante para a sociedade. Então, sou Amanda Praia, tenho 32 anos, sou advogada, amo a minha profissão, adoro advogar, eu respiro advocacia, sou advogada criminal também, sou advogada eleitoral, gosto muito de política, por isso que eu fico muito feliz com o convite, porque é uma oportunidade onde eu vou ter de expressar as ideias, de colaborar para quem puder nos acompanhar aí através do portal. Isso, o portal Convergente. Já fazendo aí uma propaganda, quem está assistindo, que é meu seguidor, também já vai adicionando aí para acompanhar as novidades que vêm. E sou advogada já há 6 anos, quase 7 anos de advocacia aí. E muito engajada aí nas pautas que são relevantes a esse tema eleitoral, criminal, todos os temas que envolvem aí também a OAB. Estou como conselheira federal atualmente e como vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Muito obrigada, doutora Amanda. A gente também agora vai passar a bola para o professor Elcio. Eu sempre vou lhe chamar de professor. Não tem como, né? Bem, uma boa tarde aos webnautas, aos internautas que acompanham o portal Convergente. Érica, satisfação estar aqui com você sempre. Eu já aproveito para mandar um abraço para o mestre Barbosa, meu querido amigo. Vai assistir, se não Antônio Barbosa, que a gente discutiu muito política. E eu só fico, olha só, lisonjeado em estar ao lado da Amanda e da Michele, com uma inveja, eu confesso. O tempo que a Amanda tem de idade, eu tenho de professor. Um pouquinho mais. Amanda, são 36 anos de magistério e ela tem 32 anos. Olha que inveja. Adoraria estar... Enfim, cada época é uma época, né? E é uma satisfação estar aqui com você. Já vim aqui outras vezes com a Letícia, com você. Voltar ao Convergente e estar como colunista é um prazer. Eu agradeço, professor, e também agradeço aqui porque o senhor trouxe uma grande contribuição para uma matéria muito boa que a gente tem aqui, que foi escrita pela Edilânia, nossa jornalista, que Manda um abraço para a Edilânia, que eu ainda não a vi aqui. Sobre fé, religião e política. Olha que matéria boa, né? Que falou sobre a Marcha para Jesus. Então, foi uma matéria muito, muito, muito interessante. Não sei se vai ter espaço para nós comentarmos. Tem 2 ações já de conduta indevida por conta dessa manifestação. Vai ter espaço, sim. Tá sabendo? E aí, gente, já aproveito aqui e apresento também a Michele Vale. Ela que também é professora, e não vou deixar de chamá-la de professora nunca, assistente social. Vai falar um pouquinho sobre ela mesma, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas e todes. Quero agradecer aqui o convite do Portal Convergente. Sinto-me lisonjeada também de estar aqui presente nessa mesa. Um colega aí de trabalho, de profissão, fomos professores numa universidade, a colega advogada. E me sinto muito feliz também de poder estar aqui
conversando, dialogando com a sociedade a respeito dessa temática que é bastante pertinente, né, para a nossa história política e para o nosso momento atual. Eu sou Michele Vale, quem me conhece sabe que eu sou assistente social já há 12 anos, né, tenho 12 anos de formação, sou especialista em antropologia social e mestra em sociedade e cultura na Amazônia. Faço parte hoje do Laboratório de Gênero, né, de Estudo de Gênero da Universidade Federal do Amazonas, onde lá nós desenvolvemos trabalhos e pesquisa na área das relações de gêneros e trabalho diretamente com mulheres, né? É o meu foco aí há 13 anos de estudo e sou autora do livro sobre a história de vida, né, o protagonismo político da primeira senadora do Brasil, Eunice Miquiles, e também escrevo sobre a participação de mulheres na política partidária do Amazonas, né? E desenvolvo algumas pesquisas também na área das relações de gênero, mulher e mercado de trabalho e mulheres e violência doméstica. É aí a nossa linha de pesquisa. E me sinto muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho, né, aqui com vocês e poder dialogar com a sociedade sobre essa temática que considero eu bastante pertinente para o nosso momento atual, né, político do nosso Amazonas. Muito bem. Então, você já conhece quem está aqui com a gente. A gente vai estar, ao longo dessa eleição de 2022, escrevendo, conversando, trazendo comentários. E hoje é um bate-papo realmente para a gente poder ir expressando um pouco dos nossos conhecimentos dentro de tudo que está acontecendo. E hoje a gente já tem um grande evento, né? A gente já está sendo marcado. Parece que a eleição, não sei se é a mesma sensação que vocês tiveram, por conta da federação, adiantou-se muita coisa, né? Inclusive de divergências, né? Porque alianças tiveram que ser feitas, e aí você vê que a coligação hoje, a gente só fala agora de federação, que é um casamento de 4 anos, não vai ser fácil, e a gente está vivendo em um cenário que não está tão diferente de 2018, mas essa é a minha opinião, eu vou ouvir um pouco também vocês, né, se a gente está no momento polarizado ou não, mas lembrando, para quem está assistindo, que amanhã, às 7 horas da manhã, o Convergente vai estar publicando o ICEPAM, a primeira pesquisa eleitoral para a candidatura de governador do estado do Amazonas. Então, 7 horas da manhã, a gente já vai estar jogando nas listas de transmissão e a gente vai estar discutindo sobre, acompanhando os cenários, porque a pesquisa é um retrato de momento, né? Perfeito, e sim. muita coisa ainda vai acontecer. E aí a gente vai jogar a bola agora para o professor Elcio, para ele trazer aí as considerações dele do cenário da política. O senhor que tem escrito bastante, participado de muitas entrevistas e tem acompanhado bastante esses bastidores. O que o senhor está achando até agora, né? Após essa federação, que se encerrou agora no dia 31, hoje é o dia 1º, né? Antes de ontem, sim. E aí a gente já teve realmente consolidada a pré-campanha, né, de Amazonino Mendes, que estava ainda todo mundo já estava sabendo quem ia, né? Mas ainda estava no impasse se ia ter realmente a coligação de cidadania com o PSDB. Então, fala pra gente o que o senhor está achando até esse momento. Olha, eu diria que a ideia de formar uma federação, que é algo que vários países já fazem, o Brasil é uma certa novidade, né? Isso vai servir para um enxugamento dos partidos políticos. Se o internauta fizer uma pesquisa, ele vai observar que você conta nos dedos de uma só mão os países que têm tantos partidos políticos com representação nos seus parlamentos como tem o Brasil. O Brasil tem cerca de 30 partidos políticos representados no parlamento. Eu custo a crer, você vai ter que fazer um exercício imenso de ciência política para encontrar tanta ideologia assim. Não tem, né? Então, a federação, no primeiro momento, foi uma tentativa de enxugar isso. Acredito que vai dar uma reduzida. Junto com essa ideia, nós vamos ter aí a cláusula de barreira, que nós já tivemos na eleição passada, vai aumentar um pouquinho nesse ano. Então, eu acredito que são medidas, por mim, aumentaria até bem mais. Está 2%, acho que poderia já estar em 5%. Então, é uma forma de enxugar esse tanto de partido político, de partidos que nós temos, né? Aí, você me pergunta como é que está as negociações. Eu lembro, Érica,
que as convenções partidárias elas ocorrerão no dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, até lá, eu acredito que vai ter muita conversa de bastidor e, ainda que não se permita mais coligação de partidos políticos, vai ser possível, sim, coligar para cargos majoritários, governador e presidente. Então, eu entendo que até lá a gente vai ter ainda muito bate-papo, né? Por enquanto, nós temos já algumas candidaturas pré-lançadas, né? Eu diria que umas 6 pessoas, mais ou menos. Depois a gente pode enumerar aqui. E, enquanto isso, essas pessoas estão tentando alargar o seu eixo de apoios, né? É porque a gente já vê, né, nas redes sociais essa movimentação, uma caminhada muito mais intensa nos municípios do estado. E aí eu quero justamente falar sobre a questão da legislação. O que você acha, doutora Amanda, o que pode ou não pode, né? Eu acho interessante a gente estar trazendo esse tipo de observação, porque até então, se lançar como pré-candidato, pode, né? Só que já está tendo vários questionamentos e até ações, né, que estão sendo tomadas no judicial, porque já está se consolidando algumas situações como uma campanha de fato. E aí, pode fazer isso ou não pode? Como é que é? Porque a gente também não está citando o nome de ninguém, né? A gente tem que deixar isso claro, mas a gente está vendo as movimentações e a população está meio confusa. Isso. Quando eu fui para a rua, e aí eu acompanhei as equipes que estavam fazendo pesquisa, e o pessoal, mas já está tendo campanha? Aí eu disse, não, os candidatos estão como pré-candidatos. Então, esse cenário aqui pode mudar, né? Então, a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso. Não, por isso que é importante destacar isso, porque esse primeiro cenário é de pré-candidatura. É uma apresentação daqueles interessados a se eleger, né, para um cargo político, de poder. Então, é preciso ficar atento, porque isso daí já gera, né, um crime eleitoral, caso a pessoa ela comece a levantar uma candidatura nessa época de pré-campanha. E alguma coisa caiu aqui. E aí eu queria até destacar que tem um projeto da Comissão de Direito Eleitoral lá da OAB, que é justamente para receber esse tipo de denúncia, para verificar, né, o que pode e o que não pode. E aí, qualquer pessoa que achar estranho, que receber, também tem a lei de proteção de dados, tem que ter muito cuidado com isso, mensagem de WhatsApp ou uma ligação que você não disponibilizou o seu número e você receber um tipo de oferta, de partido político, de campanha, isso daí também já gera uma irregularidade. E aí, caso aconteça alguma coisa, eu já até disponibilizo os contatos da OAB para que isso seja informado e a comissão ela possa verificar a veracidade, né, da situação. Eu acho que a gente, como essa nossa conversa vai, né, ser gerada também com uma entrevista e ela também vai colocar na rede social, a gente pode acrescentar essa informação, né? Acho que é muito preciosa. É que eu não recordo agora decorado o número para contato e e-mail, mas depois a gente pode disponibilizar. E aí a gente conversando sobre isso também, principalmente com a Michele, com a Amanda, professor, que uma coisa que me chama a atenção é o número de mulheres que vão estar se pré-candidatando aí, né? Que já vão vir realmente nas convenções. Qual o número que a gente vai ter de mulheres? Porque a gente viu que na eleição passada a gente teve um número grande de mulheres que se colocaram em um pleito, né? Que foi a municipal para vereança. Mas a gente viu que eleitas, né, foram poucas, né? Pouquíssimas. E aí isso já é um ponto que a gente já começa também a pensar para a gente acompanhar, né, de perto. E aí eu acho que já jogo a bola, tá aí para a Michele, para falar um pouco sobre isso, né, Michele? Como é que você vê esse cenário? Porque nesse momento, o que mais a gente vê é um trabalho muito árduo dos partidos em captar mulheres. Perfeito. Né? Isso mesmo. Em captar mulheres. Até para cumprir uma determinação. Né? Exatamente. Pois é. É até interessante, Érica, porque assim, essa prática não é uma prática nova, né? Não é recente, a gente sabe que é uma prática muito antiga. E aí, pegando o gancho lá da década de 1970, por exemplo, quando a primeira senadora, né,
entrou lá na coligação para eleger João Bosco Ramos de Lima, foi exatamente isso. Ela foi cooptada exatamente porque sabia que ela iria levantar voto suficiente para poder eleger o primeiro colocado, que seria João Bosco, né? Então o objetivo era para eleger um homem. O homem, né? O homem. E aí a gente está falando, né? Ela Porque, era assim, suplente. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa entender dentro desse contexto quando envolve a questão da mulher? Bom, o partido, ele precisa cumprir, né, o que a legislação obriga, né, os 30%, né, da cota de gênero, beleza. Mas, quando essas mulheres, elas entram para dentro do partido, né, e aí os correligionários homens acabam que sendo, na verdade, os grandes, digamos assim, o foco principal desses partidos políticos. E aí o que a gente precisa sempre entender é que, independente de partidos de direita e de esquerda, e a gente tem aqui exemplo muito visível de que, independente de ser direita ou esquerda, a questão machista, a ideologia machista, ela é muito vivenciada ali dentro. Porque a gente precisa também acabar, desmistificar com a ideia de que é só partido de direita, que é um partido machista, conservador. Não, a gente tem casos que a gente tem de colegas que foram, né, elas faziam parte do partido, elas eram filiadas aos partidos e sofreram exatamente essa perseguição política, exatamente por ser mulher. Exatamente. Então, a gente precisa começar a pensar a partir do pressuposto de que essa questão machista, os partidos políticos, eles ainda trazem consigo exatamente isso, né? Essa ideologia muito machista, onde o que prevalece é a candidatura masculina. Então, é uma quebra, na verdade, até de tabu, essa discussão. Por quê? Porque, às vezes, você é questionado. A mulher, se nós somos mais da metade do eleitorado brasileiro, por que nós temos um número de mulheres, né, reduzido no parlamento? Só, né? Exatamente. E aí a gente precisa sempre estar refletindo sobre isso. Por quê? Muitas mulheres acabam se filiando ao partido porque alguém da família, tem toda aquela história, né? Alguém da família a convenceu. Muitas porque defendem, de alguma forma, aquela ideologia, ou já está algum movimento. Então, até como foi dito, para eleger um homem. Para eleger um homem. Então, tem toda essa situação, é todo um jogo, uma articulação política, uma teia, sabe, de interesses tão grande. E aí a gente precisa sempre trabalhar isso para desmistificar. Por quê? Porque a gente tem um número até crescente de mulheres que estão se filiando aos partidos políticos. A gente tem o exemplo da última eleição. Mas aquilo que você falou, a balança ela não está igual, né? Você percebe que colocando na balança você vê a disparidade muito grande com relação a homens e mulheres eleitas, né? Tanto aqui no nosso estado, no nosso município, e aí partindo de uma percepção Brasil, você percebe que ainda mulheres estão cada vez, assim, elas estão galgando, mas é pequeno demais, a passos muito lentos para se conquistar esse espaço ali político. Então, o que a gente também percebe? Aquela pergunta que todo mundo faz, mas mulheres não votam em mulheres? Porque eu ouvi muito isso, mas mulheres não votam, sabe? E aí a gente precisa, sabe, são muitas discussões. Por que a fulana não quer se candidatar? Por que você não quer se candidatar? Você foi candidato e você tem uma experiência. Não é simplesmente se filiar a um partido e se candidatar. Cadê o apoio político? Cadê o apoio do partido? Você sozinha? E se a gente levar em consideração que o fato de eu ser mulher, eu sou mãe, sou dona de casa também, né? Eu sou estudante, eu pesquiso, eu trabalho. Como é que vai ser a minha... Essa caminhada. Difícil, né? Então, tudo isso pesa quando a gente está falando de candidatura feminina. E eu acho que o machismo estrutural pesa muito aí também. Com certeza. Porque a mulher, quando ela consegue ultrapassar toda essa barreira aí que foi dita e chegar num cargo de poder, ela se sente acuada em muitos momentos, porque... Por exemplo, já foi candidata, né? Já é estudiosa nessa vivência. A gente, como mulher, tem momentos que você tem que levantar sua voz, que você tem que se impor, porque senão não te ouvem. Então, para a mulher, além de ela ter que ultrapassar essa barreira
dificuldade de campanha, até mesmo o fato de que mulher não vota em mulher, não sei de onde que tiraram isso, de que mulher vota em mulher. Então, toda essa dificuldade, o que acontece? Chega lá nesses cargos de poder e ainda tem essa barreira do machismo estrutural, que às vezes é algo tão enraizado que soa de forma natural. Isso me lembra, doutora, uma situação em entrevista com a Eunice Miquiles, quando ela disse que na época que ela foi eleita, né, que ela chegou, na verdade, ao Senado, então, na época, a grande... o mundo jornalístico, ele era muito em torno da Manchete, a revista Manchete, né? Era o bam no momento. Então, a revista, ela dava muito ênfase à edumentária, né, da mulher, a unha, a sandália. Então, uma sandália dela que arrebentou no plenário virou uma matéria, mas nunca levava em consideração a discussão que ela levava para a tribuna. Olha só que coisa interessante. A mulher, ela precisa ser vista como alguém muito bem vestida. O tom de voz dela tinha que ser muito bem ponderado. Ela não podia levantar a voz porque aquilo não era considerado correto, né? Não era bonito, não era aceitável. Então, ela só estava ali apenas como alguém... Não, olha, só para fazer média, mas você não está aqui para se expressar. Vamos ouvir agora o professor, né? De mulheres dominadas. Muito caloroso a conversa, né? Não, eu estou ouvindo com muita atenção. E antes de eu falar, vamos mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando. Vamos. São 218 pessoas acompanhando a gente ao vivo aqui. A minha mãe, sempre assistindo as lives, diz assim, ótimo tema nesse momento político que vamos escolher nossos representantes. Obrigada, mãe. E aí a gente está vendo as pessoas participando. Moacir dizendo, a passos de tartaruga, né? Então, assim, não sei se está aparecendo para vocês mais comentário, mas para você que está aqui acompanhando, deixa o seu comentário. Quiser fazer alguma pergunta para a gente, é só falar aqui com a gente. Mas a gente agradece imensamente, né, as pessoas que estão aqui. Então, aqui tem a Letícia que disse, maravilhoso, um abraço para todos. Aí... Narel está assistindo, Lana, Moacir, Cíntia Riso, Cláudio Souza, tem bastante gente acompanhando aqui. Então vamos dar sequência, que o tempo é curto, o tema é muito, mas esse é só um pouco de uma discussão que a gente vai ter ao longo desse pleito de 2022, né? E aí, o que o senhor tem a dizer disso que a gente estava falando? Olha, além da concordância com vocês, eu queria só suscitar aqui algumas interrogações, algumas reflexões. Será que mulher não vota em mulher? Não, não vota, como também homem não vota em mulher. Então, isso aí, a gente vê que 52% do eleitorado é feminino, 48% masculino. O Brasil, vergonhosamente, a Amanda citou aí um machismo estrutural. Eu acredito que isso é inquestionável. A pessoa tem que ser extremamente machista para não concordar com isso, né? Então, e eu digo que numa sociedade como a brasileira, você não precisa ser apenas antimachista, você tem que defender o feminismo. E aí, o que a gente vê? Qual é o resultado disso na prática? Câmara dos Deputados, 15% de mulheres apenas, Senado Federal, 12%, e um pouco mais de 15% dos municípios brasileiros não elegeram nenhuma vereadora, cerca de 900 municípios. O Brasil tem 5.800 cidades. Então, nós vemos aí o machismo estrutural. Agora, isso é evidente que tem outras nuances. Uma delas é o alto custo das campanhas. E os partidos políticos, eles são feudos. As mulheres têm interesse, elas se filiam aos partidos políticos. Só que na hora de concorrer, é simples. Suponhamos que eu esteja no mesmo partido que a Amanda, tá? Nós somos candidatos a deputado. Você quer ser candidata aqui, Amanda? Nada, Não, eu mas gosto de estudar sobre política. Senão a gente está fazendo essa simulação. Amanda, é exemplo, é brincadeirinha. Exemplo? Tá? Então vamos pensar alto, né? Senado, governador. né? Governador, eu não vou disputar contigo dentro do mesmo partido. Nós estamos no mesmo partido. Tá. Deputado federal, tudo bem, tá? Tudo bem. E aí a Amanda vai ter direito de gastar na campanha cerca de R$2 milhões. E aí o que ocorre? O partido político passa para mim, Elcio, candidato. Por que ele passa para mim? Porque eu sou amigo do dono do partido. Os partidos são feudos,
no Brasil. O partido passa, para mim, a Amanda está sem dinheiro para a campanha, tá? Vou te colocar a pobrinha que não é verdade, a Amanda é endinheirada. Mas, olha só, Érica, o partido político passa para o candidato homem 3 milhões de reais, mas você falou só pode 2, ele vai dizer, olha, um é caixa 2, tu vai ter que dar o jeito de justificar esse dinheiro. E para a Amanda, ela não tem nada. Ele chega e fala, Amanda, você quer? Você não tem nada, tá, Amanda? Você quer 500 mil reais? Quero. Então, vou fazer o seguinte, eu estou te passando 2 milhões, tu vai me devolver. Eu estou te passando legalmente os 2 milhões, tu vai me devolver 1.500, 1,5 milhão. A Amanda vai dizer, eu não tenho nada, eu vou ficar com 500 mil, eu aceito. Ela recebeu 2. Vai me devolver, vai devolver para o dono do partido. Mas o senhor está sendo muito generoso, né? Nesse exemplo, né? Não, eu estou dando exemplo. Pois é. Isso ocorre muito, sabe onde? Em Marte. Tem uma cidade de Marte chamada Manaus, que isso ocorre muito lá. Tá? Aí a Amanda ainda vai devolver 1,5 milhão, ela vai ter que justificar esse gasto de 2 milhões. Toda essa prestação de conta, E este né? 1,5 milhão ainda vai para a minha campanha. Aí fica difícil a mulher se eleger. O Brasil vive, eu diria, algo muito parecido com uma plutocracia. O que é isso? Sistema de governo que ganha as eleições, governa, detém o poder, aquele que tem o poder econômico. É só a gente verificar o perfil na Câmara dos Deputados. Muito interessante para a gente marcar uma discussão falando só sobre essa questão da responsabilidade dos partidos. Porque eu ainda vejo que após uma campanha, né, principalmente as mulheres, elas ficam com um problemão por conta da questão da prestação de contas. Com um detalhe, tá? Principalmente a mulher. Com um detalhe que... por que eu citei a cidade de Marte, chamada Manaus? É simples, porque você não vai ter nenhum dono ou líder. Dona, eles não vão nem aceitar ser chamados de donos, né? Mas você não vai ter nenhum presidente de partido político que vai concordar com isso que eu estou falando. Ele vai dizer, não, o nosso partido não, o nosso partido é democrático. Mas nós sabemos que o resultado pífio das mulheres nas eleições não é apenas porque mulheres não votam em mulheres, não. É toda uma estrutura partidária voltada para eleger aquele que o dono do partido quer que seja eleito. É simples assim. As mulheres têm interesse de se filiar, pode ver que elas são filiadas a partidos políticos, elas gostariam de concorrer, elas só não têm o dinheiro que é dado para os homens, aí fica injusto. Enquanto a Amanda teria 500 mil reais, eu teria 4 milhões. É desigual. É desleal, né? Sim. Doutor, o senhor falou algo na sua fala que ficou aqui martelando na cabeça. Mulher não vota em mulher, assim como o homem não vota em homem. Mas não, eu falei, não, homem não vota em mulher. Homem não vota em mulher. Isso daí reflete muito bem a história do machismo estrutural, que pode, né, desmificar muito bem isso. Porque existe um preconceito em achar que a mulher ela não tem posição de liderança, que ela não, né, que ela não vai ter iniciativa de fazer algo bom para a sociedade. Não tem pulso forte. Isso, que não tem pulso forte. E um dia desse eu ouvi uma frase que é muito... Uma frase não, um trecho de um discurso que eu achei interessante, que é o fato: mais de 50% do eleitorado é feminino e a outra metade são filhos, nossos filhos. Porque, né, somos mães dessa metade desse eleitorado. Então, menosprezar a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de estruturação de um sistema político é menosprezar a si próprio, né? É verdade. Agora, para a gente... Mas é um fato, né, que ocorre, infelizmente. E eu diria, Érica, que isso é facilmente solucionável. É vergonhoso a nossa posição. O Brasil está na lanterna da representação feminina. Nós tivemos, ainda há pouco, um movimento de uma carga machista forte no Afeganistão, né? Com a volta dos talibãs. Lá no Afeganistão tem mais mulher no parlamento do que no Brasil. Olha que vergonha, né? Aí a Letícia trouxe uma pergunta interessante, que aí eu acho que a gente consegue explorar muita coisa. Quais expectativas para esse pleito de 2022? Né? Ele vai repetir a intensidade desse entrave, né, que ficou desde a eleição passada? Né? É uma coisa que eu venho pensando também, porque... A gente fica pensando, vai ser tão polarizado quanto ou mais do que foi?
que vocês estão sentindo? Como é que está nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, né? Vai comprometer aí o Natal da gente? Hein, Michele? Tu acha que vai comprometer? Comprometeu o Natal, é? Porque lembra que a eleição de 2018 comprometeu a As festa do final famílias, de ano, sim, né? Sim. Foi uma coisa, e a gente ainda tem Copa do Mundo, né, esse ano. Tem, Ó, festas juninas, né? Aí é muita coisa. Mas parece que todo mundo agora só tá falando de política. Assim, eu tenho observado, e também acho que a gente busca muito nas redes sociais, porque hoje em dia é um meio de comunicação que está conseguindo, né, atingir mesmo a massa, e eu acho que isso é muito interessante. Uma das coisas assim, que tem me chamado muito a atenção, Érica, é assim, uma observação muito particular. É que a gente tem vivido um retrocesso, principalmente com essa questão mesmo não só das mulheres, né, mas com uma luta feminista, que quando eu falo luta feminista, não é aquela feminista que as pessoas gostam de rotular, porque isso aí é uma questão muito mais, a gente vai debatido cientificamente, é outra discussão, porque as pessoas também acabam rotulando muito essa luta, hoje, né, que nós tá temos. Especialista de tudo, né? Tem muito isso também, mas assim, o que eu percebo é que a gente tem que brigar contra esse retrocesso que a gente está vivenciando também. Quando o professor Elcio, ele acabou aqui citando essa questão das mulheres que não votam em mulheres, e aí eu começo sempre a refletir, a gente acaba aqui voltando nessa reflexão. Por quê? Porque se você for nas redes sociais, você vê que as críticas mais pesadas que as mulheres recebem são de outras mulheres. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que é possível? Porque nós, que somos mulheres, ficamos a pensar exatamente a capacidade Michele, de... Você me permite uma pequena observação ao que porque você me citou, e a Amanda também, eu não quero ser incompreendido. Eu vou repetir o que eu falei. Eu falei que mulheres no Brasil não votam em mulheres, homens também não votam em mulheres. E por que eu falei da questão econômica, né? Eu falei, eu quero deixar claro não, então, isso. Tá? Não, mas foi interessantíssimo. Mas é uma reflexão. Eu quero colocar que existem feudos que privilegiam candidaturas de homens, né? E aí esse dinheiro desses feudos é destinado à candidatura de homens. Daí eu ter dado o exemplo. Ela vai entrar com 500 mil, eu vou entrar com 4 milhões. É desigual, é desonesto. Só para deixar bem claro isso, tá? Claro, mas aí eu vou muito mais além, porque muitas pesquisas apontam que não só a questão econômica, que ela, na verdade, é a grande estrutura de tudo, porque sem essa questão econômica, para você poder fazer sua campanha, é muito mais difícil, mas a gente tem também a questão cultural. A gente não pode abrir mão dessa questão cultural. Tem a questão cultural que pesa também muito, que a gente percebe, sabe, professor? É que quando você está conversando com outras mulheres, elas rotulam as outras mulheres. Não, eu vou votar, não vou citar nomes, mas no fulano tal. Porque ainda tem aquela coisa de, nossa, mas assim, naquela época que ele foi governador, fez isso, naquela época, a gente escuta muito isso. E se você falar o nome de uma mulher, citar o nome de uma mulher, ai, não, mas eu acho ela tão assim, eu já aproveito, sabe, a questão biológica. Eu pego esse gancho para explorar uma coisa que, quando você falou para mim, você está falando aqui para a gente e me chamou a atenção. Por exemplo, a gente está no ano de 2022 e a gente não tem nomes diferentes, né, que vão concorrer a grandes pleitos. Porque a gente está falando agora deputado estadual, federal, Senado, governo do estado do Amazonas e presidência. Então, uma coisa que a população, que as pessoas, até nas reuniões da família, dizem, mas nós não temos nome. O que vocês acham disso, Amanda? O que você acha sobre a questão dessa representatividade? Essa pergunta me fez lembrar justamente a cota, né, de 30% que tem que ser preenchida. E isso fez com que fosse feita uma caça. Existe a caça às bruxas, existe agora a caça às mulheres, né, que quiseram colocar o nome à disposição aí para uma campanha. E eu acho que isso fez com que as grandes pautas
femininas, ou então não precisa ser uma pauta de mulher, né, para mulher, mas uma pauta vindo de uma representatividade feminina tivesse sido ofuscada, porque o desespero para se montar uma chapa com o quantitativo de mulher necessário foi maior do que a necessidade política. Política que eu falo, política societária, né? Botar em pautas relevantes para a sociedade. Então, eu acho que isso contribuiu para que ficasse ofuscado. Enquanto, o que eu creio, enquanto não mudar a mentalidade dentro dos partidos políticos, dentro das casas mesmo, e em relação aos homens, e aí eu falo os homens mesmo, porque em sua grande maioria são eles que são os detentores dos poderes aí dos partidos políticos, enquanto não houver essa mudança de mentalidade dentro dos partidos, infelizmente, a voz da mulher ela só vai ficar haver reduzida. quando tiver educação política, né? Hoje, se você for falar com grande parte da população, ela muitas vezes não sabe nem quem ela votou na eleição passada. Sim, E vota Érica. pelos motivos errados também, né? Eu diria o seguinte, tá? Você perguntou se a gente vai ter um Natal tranquilo. Eu acho que está caminhando para uma visão maniqueísta, né? Quem está de um lado está do lado do bem, quem está do outro lado está do lado do mal. E eu diria que a democracia ela exige tolerância, ela exige respeito ao diverso e ela exige, na verdade, comunhão entre gêneros, né? Eu entendo que, infelizmente, eu custa crer que haja um aumento exponencial de mulheres no parlamento. E quando você vê aí as pré-candidaturas, vamos falar de presidente da República, você vê o nome de 3 mulheres, uma com uma certa visibilidade nacional, que é a Simone Tebet, que é uma senadora de atuação propositiva. Eu não sei se a candidatura dela decola até o começo, até 2 de outubro, né, a ponto de levá-la ao segundo turno. Eu diria o seguinte: desde a redemocratização, nós tivemos 8 eleições, 8, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e 8, e Bolsonaro. 8 eleições. Nessas 8 eleições que nós tivemos, nas 8, o PT foi primeiro ou segundo lugar. Coincidência, né? Eu diria que nessa vai ser primeiro ou segundo lugar. Então, é certo que no segundo turno estará o PT. É certo. Teve com Collor, teve com Fernando Henrique. O Fernando Henrique ganhou as 2 no primeiro turno, mas o segundo colocado foi o PT. É justamente isso que eu estou colocando, porque as pessoas dizem que não tem opção. Mas as pessoas não vão ver as outras opções que existem. Se a gente vê a eleição passada, a gente tinha outros nomes também. Olha, tem a Manzano, que é candidata, tem a Vera Lúcia, que é candidata, tem a Simone Tebet, que é candidata. Só que o eleitor acaba não tendo contato com essas pessoas. E por quê? Tem pouca mídia. É aí que entra o poderio econômico, entendeu? Como é que você vai... A grande dificuldade que o MDB vê na candidatura da Simone Tebet é a visibilidade. Quem a conhece lá em Envira, em Itamaraty, em Boa Vista do Ramos, lá em Juí, no Rio Grande do Sul. Lá são poucas pessoas que a conhecem, né? Vera Lúcia, que será candidata, provavelmente já lançou a pré-candidatura pelo PSTU. Eu diria que o PSTU, com toda honestidade, é um partido ideológico, mas mais voltado para marcar a presença de uma ideologia e não para concorrer. Eles não têm nenhum deputado no parlamento. Então, você já vê que vai chegar com pouco dinheiro e é para mostrar, eu diria que seria uma anticandidata para questionar o sistema. E tem a Sofia Manzano, que é uma professora baiana, que a princípio será candidata pelo PCO, também, que é um partido pequeno. Eu custa crer que essas pessoas cheguem a ter 2% do eleitorado. Não estou desejando, eu estou sendo um analista frio e me pegando a cálculos matemáticos, né? Então, nós observamos que, mais uma vez, o poder econômico vai dar visibilidade ou não a candidatos e isso fará com que eles passem ou não para o segundo turno. Só queria deixar uma outra reflexão aqui para a gente.
E eu estou aqui mais para ouvir as mulheres do que para falar sobre esse tema. Não, mas tá? está muito bom. O tempo é curto, mas está muito bom. Eu entendo que o Brasil tem 2 tipos de eleições. A eleição majoritária, que elege prefeito, senador, governador e presidente da República, e a eleição proporcional, que elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais. No exemplo que eu dei com a Amanda aqui, o grande adversário de um político é o seu correligionário do próprio partido. Ele tem que ter um votinho a mais do que o seu colega de partido, que senão ele é preterido. Então, eu entendo que quando eu vejo essas tentativas de dar um pouco mais de dinheiro para a candidatura feminina e tal, são arremedos. Se você fizer uma reforma política séria, com voto em lista fechada, com lista fechada alternada, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, você só com isso coloca metade de mulheres nas casas parlamentares. Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e Câmara Federal. Você não faz isso porque homens querem continuar dominando e o poder econômico leva a que esses homens sejam eleitos, isso é fato. E hoje a gente já convida as pessoas que estão assistindo, porque a gente vai ter cobertura completa do evento que vai ter, do Avante, né? Então, a gente vai estar acompanhando, você ficar ligadinho no Convergente para saber tudo dos bastidores da política com a gente. E a gente já vai finalizando, foi muito rápido, muito breve, foi muito bom, né? Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo gostaram, porque aqui vai ser um papo muito bom que a gente está tendo e, assim, bem amplo. Hoje a gente não colocou nenhuma pauta definida, não foi? A gente colocou eleição. Sim. E aí eu achei que foi interessante. Eu confesso que eu vim aqui sem saber o que eu ia falar, tá? Bom, eu confesso que o mesmo. Então, tá Mas eu achei interessante porque a gente desenrolou realmente para fazer esse momento aí realmente para se conhecer, se conectar realmente e ouvir também um pouco vocês aqui na nossa conversa e as pessoas que seguem a gente conhecer um pouco, né, do que vai ser esse momento de coluna, dos comentários que a gente vai tendo durante esse pleito. E aí, para a gente já ir finalizando, eu gostaria que vocês deixassem, o professor já deu uma grande contribuição, né? E aí, Michele, pode deixar uma contribuição aqui para a gente estar assistindo sobre esse cenário da eleição? Então, gente, eu, enquanto mulher, sou cidadã amazonense, né? Eu chamo a sociedade para que a gente possa, juntos, aí, refletir melhor sobre a nossa condição, né, nossa situação e condição atual. Eu sempre levo também comigo, a Érica já me conhece, né, como militante, né, sou mãe de uma criança autista e epilética. Então, eu conheci uma realidade do nosso Estado com relação às políticas públicas voltada para essas crianças e principalmente voltado também para o apoio às mães. Nós tivemos um número muito alto nessa pandemia de mães que tentaram e outras que realmente cometeram suicídio. Não é fácil, então eu que sou uma pessoa que estou nessa militância e eu penso da seguinte maneira, que a mudança na sociedade parte do pressuposto da igualdade. Então, aonde as leis são discutidas, da onde elas surgem, dentro do parlamento. Se não existe igualdade dentro do parlamento, onde mulheres possam conversar, dialogar sobre os direitos dessas mulheres, dessas mães, de nós, mulheres, nós não vamos ter uma igualdade de fato numa sociedade que lá onde surgem as leis não existe igualdade. Então, acho que é um momento assim que eu chamo mesmo de reflexão para que a gente possa fazer mudanças na nossa sociedade. E essa mudança parte do pressuposto do meu voto, do seu voto, do nosso voto, para que realmente a gente possa galgar aí uma sociedade mais justa, igualitária, né, e para todos os segmentos. Né? Então, acho que é isso. Eu gostaria muito de poder chamar mesmo, fazer esse chamamento para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa igualdade e necessária dentro desses espaços de poder político. Eu acho interessante, rapidinho, abrindo um parêntese, porque poucas pessoas elas acompanham, né, a plenária, elas não acompanham o que é discutido na CMM, na ALEAN, e a gente vê que muitas vezes, principalmente quem trabalha com mídia, jornalismo, eles perdem muito tempo discutindo coisas desnecessárias dentro de tantas necessidades que todos nós temos enquanto população, de demanda, né, reais, para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor. Então, eu acho que isso é importante que a Michele colocou aqui. E aí a gente deixa aqui também para você falar com os nossos internautas aqui, né?
Brevemente, né? Só para encerrar, que eu acho que já está na hora. Pedir ponderação de todos os eleitores que estão assistindo, pedir também que saia da caixinha, que abra o horizonte, como o doutor colocou brilhantemente. Existe sim um déficit aí de dinheiro para que campanhas sejam divulgadas da mesma forma. Então, cabe ao eleitor ir atrás, a procurar. Vai no Google agora, né, e digita quem são os candidatos para a presidência, quem são os candidatos, porque lá você pode descobrir nomes que conectem com ideais que você tem, porque enquanto a gente ficar na caixinha acreditando que só existe 2 vias, só 3 vias, realmente fica difícil aí que a gente mude a realidade que nós vivemos hoje. Então, independente de gênero, independente de fundo partidário, o eleitor ele tem esse dever, né, com a sociedade e consigo próprio, de analisar as opções que a gente tem aí de candidatos para que a gente possa coincidir aos nossos ideais e, quem sabe, mudar a realidade que hoje vivemos. Gente, muito obrigada. Professor, você quer trazer alguma contribuição aí? Eu queria dar a mão para a Michele, né, para a Amanda. Nós estamos criando um elo aqui, né? E as eleições prometem, estaremos juntos. Aqui só foi o pontapé inicial. Tomara que seja goleado igual o Brasil goleou hoje, né? Exatamente. Aqui a gente vai divergir, convergir, mas o importante é que os nossos interesses é o seu interesse, né? Que é a coletividade, a gente trazer aí uma discussão de consciência política, de educação política, para que a gente tenha uma boa eleição de 2022. E não esqueçam, hein? Acesse nossas redes sociais. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente está publicando a nossa primeira pesquisa mostrando o cenário aqui do estado do Amazonas para o cargo de governador do Amazonas. Ou governadora, né? Então, um abraço para vocês.